E aí, pessoal, tudo beleza? Prontos para desvendar os mistérios de um dos maiores naufrágios da história? O Titanic, um navio gigante, símbolo de poder e engenharia, que acabou se tornando um exemplo da força da natureza e da fragilidade humana. Nesse vídeo, vamos explorar 10 curiosidades sinistras e intrigantes sobre essa lenda dos mares. Preparem-se para histórias de arrepiar, atos de bravura em meio ao caos e mistérios que até hoje deixam a gente de cabelo em pé. Bora embarcar nessa viagem no tempo? Top 1. Nossa aventura começa no comecinho do século XX, uma época de inovações e sonhos ambiciosos. Era um tempo em que a humanidade acreditava que podia conquistar qualquer coisa, desde os céus até os mares mais profundos. O RMS Titanic, um nome que até hoje causa calafrios, era a cara dessa época. Ele representava o auge da engenharia naval e o espírito indomável de uma era que não conhecia limites. Imaginem só, um navio colossal, com 269 metros de comprimento, quase 4 campos de futebol, uma verdadeira cidade flutuante. Ele era tão grande que parecia desafiar as leis da física e da natureza. Construir essa maravilha foi uma baita façanha da engenharia, com milhares de trabalhadores e as técnicas mais modernas da época. Cada rebite, cada placa de aço, cada detalhe foi meticulosamente planejado e executado. Só que, por trás de todo esse luxo e poder, uma sombra de mau agouro pairava sobre o navio. Muitos acreditavam que o Titanic era invencível, mas a natureza tinha outros planos. A história do Titanic é um lembrete de que a natureza pode desafiar até as maiores obras da humanidade. O naufrágio do Titanic não foi apenas uma tragédia, mas também uma lição sobre a humildade e o respeito que devemos ter pelo poder implacável da natureza. Top 2. Em 1898, 14 anos antes da tragédia do Titanic, o escritor Morgan Robertson lançou um livro chamado Futility, ou Futilidade em português. A história. Um transatlântico gigante chamado Titan, que diziam ser inafundável. Numa noite fria de abril, o Titan se choca com um iceberg e afunda, levando junto quase todo mundo a bordo. As semelhanças com o que aconteceu com o Titanic são de arrepiar. Essa previsão assustadora de Robertson nos faz pensar: será que a ficção pode prever o futuro? Top 3. Em meio à tragédia do Titanic, também surgiram histórias emocionantes de companheirismo e lealdade. A bordo, além das milhares de pessoas, também estavam os seus fiéis escudeiros de 4 patas. Tinha até um canil chique para os cachorros da primeira classe, com direito a tratadores e tudo. Infelizmente, a maioria dos cães não sobreviveu ao naufrágio. Apenas 3 cachorrinhos, todos pequenininhos, conseguiram escapar nos botes salva-vidas. A história dos cães do Titanic mostra pra gente que o amor e a lealdade vão muito além da gente. Top 4. Na sua viagem inaugural, o Titanic carregava em seus decks um retrato da sociedade da época. Para os ricaços da primeira classe, o Titanic era sinônimo de luxo e ostentação. O bilhete mais caro da primeira classe custava a bagatela de $4.350, o que hoje seria mais ou menos R$25 mil. A primeira classe era puro glamour, onde a nata da sociedade se reunia para badalar e mostrar poder. Mas a tragédia mostrou que, no fim das contas, dinheiro nenhum compra a vida. Top 5. Imaginem só. O Titanic, antes símbolo de luxo, agora indo a pique. Em meio ao caos e desespero, uma melodia suave e triste começa a tocar. A orquestra do Titanic, liderada pelo maestro Wallace Hartley, continuou tocando até o último minuto. Dizem que a última música que eles tocaram foi o hino Nearer My God to Thee, ou Mais Perto Quero Estar, Meu Deus de Ti. A história da orquestra do Titanic
É um exemplo emocionante da força do espírito humano e do poder da música em momentos difíceis. Top 6. John Jacob Astor IV. Um nome que representava poder, fortuna e influência. No Titanic, Astor viajava com sua esposa, Madeleine, grávida do primeiro filho do casal. Quando o navio começou a afundar, Astor manteve a calma e ajudou a esposa a entrar num bote salva-vidas. Mas o destino tinha outros planos para o magnata. John Jacob Astor IV se foi nas águas geladas do Atlântico Norte. Sua morte chocou o mundo, mostrando que nem todo o dinheiro do mundo pode te salvar da morte. Top 7. Capitão Edward John Smith. Um nome que virou sinônimo de tragédia e culpa. Com seus 62 anos, ele estava no comando do Titanic naquela viagem. Naquela noite fatídica, uma série de decisões erradas do capitão Smith contribuíram para o tamanho do desastre. A velocidade alta demais em uma área cheia de icebergs e ignorar os avisos de perigo foram a receita para o desastre. O capitão Smith, assim como o Titanic, afundou junto com o navio. Top 8. O RMS Titanic, um nome que ficou marcado na história como símbolo de ambição, luxo e tragédia. Sua primeira viagem de Southampton para Nova York era esperada com ansiedade pelo mundo todo. A atmosfera a bordo era de pura festa e entusiasmo. Só que o destino tinha outros planos para o navio dos sonhos. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic se chocou com um iceberg e afundou, levando mais de 1.500 almas. O naufrágio do inafundável Titanic é um lembrete da fragilidade humana e de como o destino é imprevisível. Top 9. Por mais de 70 anos, o RMS Titanic permaneceu no fundo do Oceano Atlântico, a quase 4.000 metros de profundidade. Este gigante dos mares, que outrora foi um símbolo de luxo e inovação, agora repousa em silêncio nas profundezas. Em 1º de setembro de 1985, uma equipe liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard fez uma descoberta histórica: os destroços do Titanic. Esta descoberta foi um marco na exploração subaquática. As imagens mostraram ao mundo o estado fantasmagórico do navio, agora um túmulo submerso tomado por cracas. A visão era ao mesmo tempo assombrosa e fascinante. A descoberta dos destroços forneceu novas pistas sobre o que aconteceu naquela noite. Objetos pessoais dos passageiros, preservados pelo tempo, davam um vislumbre emocionante da vida a bordo. Esses artefatos contavam histórias de sonhos interrompidos e vidas perdidas. A exploração dos destroços continua até hoje, revelando cada vez mais detalhes sobre o naufrágio. Cada nova descoberta nos aproxima mais da compreensão completa dessa tragédia histórica. Top 10. Mesmo com tanta investigação e avanços tecnológicos, o naufrágio do Titanic ainda é cercado de mistérios e teorias da conspiração. Desde o momento em que o navio afundou, em 1912, até os dias de hoje, muitas perguntas permanecem sem resposta. Uma das mais famosas teorias diz que o Titanic nunca deveria ter afundado, pois era considerado um navio inafundável. No entanto, a tragédia aconteceu, e isso gerou inúmeras especulações. Tem gente que acredita que o navio que bateu no iceberg era, na verdade, o Olympic, o irmão gêmeo do Titanic. Essa teoria sugere que houve uma troca de identidade entre os dois navios para fins de seguro. Outra teoria intrigante fala de um incêndio no depósito de carvão do Titanic que teria enfraquecido a estrutura do navio, contribuindo para o desastre. Esse incêndio teria começado dias antes da viagem. Apesar da causa oficial do naufrágio ser a colisão com o iceberg, os mistérios e teorias da conspiração sobre o Titanic continuam vivos e alimentam a imaginação de muitos. As profundezas do Atlântico
guardam segredos que talvez nunca venham à tona, deixando um ar de mistério eterno sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. E aí, já sabiam dessas histórias sinistras sobre o Titanic? O navio que representava o auge da tecnologia engolido pelo mar numa única noite. Uma história de luxo, heroísmo, tragédia e mistérios que continuam vivos até hoje. Se vocês curtiram esse mergulho no passado, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Ativem as notificações para não perderem as próximas aventuras. Deixem nos comentários quais outras lendas e mistérios vocês querem desvendar. Até o próximo mistério, exploradores.